uso de dados. Então, assim, é fundamental que tenham acesso a dados de importância para tomadas de decisão. Então, o BI, por exemplo, que são painéis de N estudos ali, de gráficos, onde traz ali para mim volume de taxas de internação, de tempo de alta do paciente, número de atendimentos ambulatoriais, cirurgias que foram realizadas. A partir daquilo ali, vão ter estudos de metas, de aonde eu posso chegar, aonde eu quero chegar, né? Então, tudo aquilo vai fazer com que a instituição, baseada naqueles dados, possa melhorar e trazer mais financeiramente um poder maior, né, de ganho ali em relação a todo esse estudo baseado em dados que a governança utiliza. A segurança do paciente, ela vem falar aí, eu coloquei aqui um pouquinho, né, a respeito do evento adverso, porque é o ponto que mais toca, vamos dizer assim, quando a gente fala em segurança do paciente. Mas como eu disse, por exemplo, a gente tem aqui problemas com um atendimento incorreto do paciente, problemas administrativos, falha na contingência, né, do paciente ali, falha no atendimento de uma liberação de uma cirurgia, de um tratamento oncológico, por exemplo, que é bem caro, um transplante de medula, uma cirurgia cardiovascular. Então, tudo isso vai contar ali na hora da segurança do paciente. Na hora que eu falo em segurança, eu já tenho que pensar ali nos eventos e possíveis danos que aquilo vai causar ao paciente. Dentro dessa segurança ao paciente, aqui a gente vê que tem a gestão de riscos. Essa gestão de riscos, hoje, ela ganha um fator, um peso importante na acreditação. Porque antes, como eu disse, na fase um a gente atuava conforme notificação. Então, eu ganhei uma notificação a respeito de uma falha, eu atuava. Hoje, não. Hoje, pensa-se muito mais em prevenção de riscos, né? Então, para pensar, dentro daquele meu processo, quais os possíveis erros podem acontecer. E a partir dali é que se toma medidas corretivas, desenvolvimento e melhorias de processo, e dentro disso a melhoria contínua sempre acontecendo, né? E isso é o fator fundamental de uma acreditação JCI, por exemplo, né? Da UNA 3, né? Então, quando eu apresento para o meu auditor que eu previamente vi aquele erro, possível erro, já trabalhei um processo para que não acontecesse. E fiz ali em torno treinamentos, já preparei toda a minha estrutura, já preparei a minha equipe para que aquele erro não acontecesse. Isso já é válido e bem visto pelos acreditadores, né? Então, hoje, o trabalho da gestão de riscos é fundamental. É um dos trabalhos que mais pesam em se tratando de acreditação, né? Essa informação ela revela que os processos eles têm muitas falhas, né? E com isso a gente pode evitar muitos danos. Então, hoje, pensando dessa forma prévia, né, prevendo erros, a gente só tem o paciente, na verdade, só tem a ganhar, né? Porque ele pensa muito mais em cuidado, muito mais em como não deixar aquele paciente ser prejudicado durante um atendimento dentro de uma instituição de saúde. A cultura justa, então, como eu disse antes, a gente recebia muita culpa por um erro, né, por um evento que aconteceu. Era facilmente punido um colaborador a respeito daquilo, então já era chamado ali na sala do chefe, né, para assinar uma advertência devido a um problema que acontecia. Então, antes era muito visto como mão de obra o problema, a causa era somente vista como mão de obra. Então, tudo era culpa do colaborador. E hoje em dia já se faz um julgamento mais amplo. Então, quando aquele evento acontece,
há um estudo em torno daquilo para saber, ele foi treinado? O processo está bem desenvolvido? Ele conhece o processo? O setor, ele consegue colocar em prática aquilo que eu penso? Porque às vezes eu crio um processo, mas o meu setor não dá conta de colocar em prática. Então, tudo isso é avaliado antes que aquele colaborador seja julgado. É o ideal, né? Então, eu vou falar assim, porque eu sei muito bem como as coisas acontecem. Então, o ideal é que isso aconteça no dia a dia, que a prática seja essa, né? Então, assim, para isso serve a cultura justa da segurança do paciente. Antes que eu julgue o meu colaborador, antes que eu notifique aquele colaborador através de uma advertência, eu tenho que ver se eu dei a base para ele trabalhar corretamente. Então, vamos dizer que é um sonho de todos que isso funcione 100%, que a gente sabe que isso não é 100%. Estou falando aqui de uma cultura que alguns lugares já têm, já colocam em prática, e outros não, né? Mas é um idealismo que a acreditação, como eu disse, traz para uma empresa. Então, a empresa também tem que amadurecer em relação a isso, né? Então, se eu quero para mim uma acreditação que vai me trazer ali bons frutos, que vai me trazer ali boa imagem na mídia, né, no mercado em si, eu também tenho que pensar nisso, né, na minha maturidade de não somente punir o meu colaborador, porque eu quero o meu colaborador próximo de mim, e não apenas no jornal ali do sindicato fazendo denúncia de que o líder X ou Y está apenas me culpando, me julgando, né? Não deu tempo de justificar ali o meu erro. Seria bom, né? Mas a gente sabe como acontece, né? Então, assim, é por isso que é difícil chegar em certo nível de acreditação, né? Essa questão da maturidade, da instituição, dos processos, ele é complexo por conta disso. Infelizmente, a gente está indo aí, né, de passo em passo, e espero que as instituições todas consigam trabalhar dessa forma, né, porque o colaborador precisa ser respeitado também e visto como uma peça fundamental nos processos de atendimento, né. Então, como eu disse aqui a respeito de gestão de risco, já até adiantei, né, a fala. Então, é importante essa identificação, análise, avaliação e controle de riscos, né, que podem comprometer ali a segurança do paciente, para que eu coloque barreiras, para que eu detecte antes de acontecer. E se acontecer, eu também preciso ter ações que vão fazer que aquilo não ocorra mais, né? E que o paciente também não saia prejudicado. Então é isso, a aula de hoje, eu falei um pouco sobre essa fase inicial, essa base aí da acreditação, dei aí falando, né, um pouco aí sobre como que isso chegou até a gente. Sugiro também uma leitura, principalmente da gestão de riscos, que eu acho que é bem interessante todos conhecerem, se não tiverem né, a oportunidade, não tiveram ainda a oportunidade, eu sugiro que leiam sobre a gestão de riscos, não somente esse artigo, mas assim, tem muitos artigos que falam sobre isso, né? E a questão também da investigação dos eventos adversos, como está hoje tão desenvolvido, né, os processos, e as pessoas conseguem ter um resultado interessante fazendo essa análise prévia, né? Fazendo esses processos prévios, evitando com que aconteçam os eventos, ok? Eu agradeço pela companhia. Boa noite a todos. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Obrigada, então. Até a próxima aula.